estava acontecendo, era o solo do Marcelo Herold, estava no Acre, única apresentação. E a gente sabia que a luz acabava com muita frequência, era comum. E passado 1/3 do espetáculo, acabou a luz. E o cello, o Marcelo Herold, ele não parou. E eu via que ele não ia parar, que ele estava entendendo que ia ser resolvido. E já tinham me dito que não ia voltar a luz. E, no entanto, não podia parar aquele acontecimento teatral. Eu tive uma presença de espírito que foi descer da cabine com uma lanterna. Cheguei com a lanterna na beira do palco, peguei a mão dele, coloquei uma lanterna na mão dele e saí de cena. Ele continuou o espetáculo inteiro, tudo que ele narrava, tudo que ele fazia de gesto, ele usava a lanterna. E ele terminou o espetáculo com essa lanterna. Vai saber quando a gente ia voltar para o Acre. Era a única oportunidade das pessoas assistirem aquele espetáculo. Aconteceu imagem, aconteceu gesto, aconteceu ação e aconteceu luz. Eu sou a Aline Santini, sou iluminadora cênica há 21 anos, mas eu gosto de desenho de luz, do crédito de desenho de luz. Porque eu entendo que é desenhar no espaço, né, o que a gente faz com luz. E tem esse lugar mágico da luz, né, do que não dá para tocar, mas está sendo visto, né, de é e de não é, né, de ser e de não ser ao mesmo tempo. Uma cadeira, ela existe. ela tem que entrar, ela tem que sair, ela tem que ser pensada, construída. A luz eu também penso como matéria, mas ela também é imatéria. Então, se eu tenho um refletor colocado ali em cima, ou aqui embaixo, ou crio um movimento de luz, ou qualquer coisa, ou se tem cor, ou se não tem cor, luz, eu tenho a possibilidade de apagar e acender, de usar do 0 ao 100, todas as intensidades no meio disso. E eu sinto que a gente tem um privilégio de lidar do etéreo, né, do mágico. Eu acho que é uma sorte brutal, assim, lidar com luz e não ter que lidar com a matéria. Comecei a fazer teatro mesmo em 1996, no colégio, e sempre soube que eu não ia estar dentro do palco, ia estar fora do palco, mas que eu queria estar no teatro de alguma maneira. E depois disso fiquei meio pensando o que ia fazer, não sabia, veio a época de vestibular, acabei cursando História por 2 anos e meio. Nessa época que eu cursava História, eu consegui um primeiro emprego para ganhar vida e tal, numa grande loja de iluminação. E eu queria achar o meu espaço, o meu lugar. Engraçado que mesmo trabalhando nessa loja, eu não me via fazendo luz, não imaginava que eu poderia usar parte desse conhecimento para fazer iluminação cênica. Até que um dia, eu já desempregada, já procurando meu espaço, meu caminho, uma amiga falou, olha, tem um iluminador que está precisando de uma assistente. Você não quer falar com ele? O nome dele é Wagner. Tá bom, vou lá. Aí fui falar com ele. E era o Wagner Pinto, e eu não fazia muita ideia de quem era ele, enfim. Conheci o Wagner e eu fui assistente dele por quase 6 anos seguidos. Fiz trabalhos de todo tipo com ele, desde teatro experimental até ópera, assim, de tudo. Me lembro do meu primeiro grande trabalho. Eu estava completamente perdida, porque foi um trabalho gigante. O Wagner tinha feito um
um pequeno trabalho com Wagner, que já estava caminhando, e ele me chamou para uma grande produção, que era nada mais, nada menos que o Jardim das Cerejeiras. Foi no Sesc Vila Mariana, isso foi no ano de 2000. E era uma produção enorme, um cenário enorme, uma luz gigantesca. E eu não sabia aonde começar, assim, porque como não tive método, né, não tive escola, eu fui colocada lá. Então o Wagner falava, faz isso, eu ia lá e fazia. Agora vamos fazer aquilo, eu ia lá e fazia. E ao mesmo tempo eu não sabia propor, não entendia a máquina, né, do começo e meio fim de um processo de montagem e de concepção de luz. Então eu fiquei muito perdida e ao mesmo tempo maravilhada. E foi a minha grande formação, né? O Wagner, ele, falando da nossa árvore genealógica aí da iluminação, Wagner é discípulo de Gerald Thomas, morou em Nova York na época áurea da Companhia de Ópera Seca, enfim. E é uma companhia muito importante para a história do teatro brasileiro, porque traz um formalismo técnico, um rigor técnico muito grande. E visualmente espetáculos muito eloquentes, né? Na época tinha Daniela Thomas, né, fazendo os cenários, Gerald escrevendo, dirigindo e pensando também a visualidade toda. Eu posso dizer que a minha formação foi no método antigo, mestre-aprendiz, né, com Wagner. Para além desse trabalho que eu fazia como assistente, que foi importantíssimo para mim, foi que eu sempre criei luz, paralelamente a isso, com a minha geração. Então eu estava lá criando, sendo assistente junto com Wagner, mas trabalhando junto com a minha geração, fazendo pequenos espetáculos mais experimentais, ou, enfim, todo tipo de espetáculo, mas experimentando junto com a minha geração, né? E isso em algum momento acontece, né? A virada de geração acontece e a gente passa. Você fez um caminho aí, uma trajetória e você faz o ponto de virada, né? Agora, sou uma eterna aprendiz, né? Assim, tô aprendendo o tempo inteiro, tô atenta a tudo que possa me estimular ou ajudar a contar uma história com luz, né? É sempre a busca de aprimorar ou de treinar o olhar, né? De lembrar de ver. Né? Eu costumo dizer que eu gosto de estar perto de criança porque a criança sempre lembra a gente de olhar o mundo com um maravilhamento da novidade, né? Da primeira vez. A gente não pode esquecer isso, sobretudo para fazer teatro. A gente pode baixar a barra do contra? Alguém está usando esse elipse? Não? Tá bom. Eu aprendi muito com cenotécnicos, assim, de ver um cenotécnico trabalhar, assim, de como lidar com o palco, de como lidar com a matéria, né, com o material, com o objeto, né, já que a gente lida com luz, que é matéria, mas é imatéria, né, tem esse lugar mágico, poético. Então, tá atento, assim, você está aprendendo o tempo inteiro assim, no teatro. Às vezes é algo técnico, específico, de alguma necessidade que a cena pede. Você pede ajuda para alguém que já fez ou já experimentou algo parecido, busca saber, sempre em conexão com as pessoas. Ou às vezes é um texto que vem um assunto que você nunca tinha lidado e você tem que entender aquele assunto. E acaba aprendendo um monte de coisa, assim, né? A gente acaba sendo formado pelo teatro porque é toda essa complexidade de assuntos e de lugares e de pessoas e que a gente tem que estar, eu acho, tem que estar aberto, né? Tem que ser permeável, poroso. A Edith Derdick, quem fala isso, que é uma mestra também, uma grande artista plástica, educadora, ela fala que o artista contemporâneo tem que ser poroso e permeável. Eu uso muito essa frase dela porque eu acredito nisso. E a certa altura você começa a adaptar em tudo, né? Na superfície que a luz vai incidir, seja ela num figurino, seja ela num cenário, ou o que é possível no espaço com a movimentação de ator ou de bailarino. Começo a contribuir com outros lugares, assim, né? Pensando a luz, mas pensando sempre num todo.
que vem antes da luz? Eu acho que vem tudo aquilo que constitui a gente, né? A luz como resultado, a luz como processo também, mas é tudo aquilo que constitui a nossa história, né? E a nossa história são as nossas experiências, nossas relações, nossa educação, nossa família, nosso entorno, tipo, casa, a rua, o bairro, a cidade, o país. Tenho sempre esse pensamento aqui do micro para o macro sempre, né? Que lugar que eu tô, né? E ao mesmo tempo é tudo junto, né? As coisas não são muito indissociáveis para mim. Um processo de criação me afeta muito, assim como a minha vida acontecendo também afeta um processo de criação. E a luz é um meio, né, para mim de expressão, de comunicação, de realização e de pertencimento. O dia da estreia é sempre um dia muito especial, né? Você trabalha alguns meses, fica cerrado em sala de ensaio, e aí quando entra no teatro, começa a montagem, e aí você vê as coisas que estavam todas no papel, então sendo materializadas e concretizadas. Eu digo que quando eu gravo a luz, para mim aconteceu. É um momento muito especial, assim, é um momento que eu espero muito, que é onde a gente começa a entender a luz com o espaço e com os corpos, né? E aí o dia da estreia é o dia de abrir a casa e mostrar o que a gente fez, né? E é sempre muito excitante, assim, é muito feliz, assim, porque é possível compartilhar aquilo com outras pessoas que não aquelas que estavam envolvidas, né, no projeto, no espetáculo. Nossa área do fazer teatral com público presencial tá cancelada nesse momento, né? No começo da pandemia me perguntei muito isso, né? E agora, eu pertenço ao quê? Como é que eu gero dinheiro nesse mundo, né? Como é que eu pertenço? E aí fiquei muito tempo perdida, assim, entendendo, não só eu, imagina. Falar de iluminação cênica a essa altura tem cabimento, assim. Quando é que a gente vai para um palco? Quando é que a gente vai pensar luz para o olho, né? Agora a gente está pensando na luz mediada. Como é que eu contribuo? E aí eu fiquei pensando, né? Estudei cinema bem no começo. Quando eu comecei a fazer luz, no começo dos anos 2000, foi o boom digital das câmeras, né? Então todo mundo queria filmar os espetáculos. E eu tinha muita dificuldade de linguagem com o diretor de fotografia quando ele ia filmar. E aí precisei estudar cinema. Fiz iluminação para TV e vídeo, depois fui estudar cinema na EC, e foi bem importante. E aí eu fiquei pensando, puxa, como é que eu posso contribuir? E aí elaborei uma oficina que chama Iluminação para Lives Cênicas. Seja mais simples ou mais elaboradas, mas pensar em como é que compor na tela, no ecrã, naquele retângulo, né? Que o resultado é um 2D, mas você está dentro de um 3D. Como é que pensa a luz nesse espaço? E foi bem bacana, assim, oficina com experimentos, pude ver resultado dos oficineiros, dos alunos, foi bem bom. Foi bom para eles, foi bom para mim. Então, eu uso um trechinho do fim de partida do Beckett, que é um trecho que é assim. Quando tem tempo, eu peço para os alunos fazerem esse exercício, né? Me mostrarem um resultado de luz. E é sempre muito divertido ver eles quebrando a cabeça e ver os resultados, claro, né? É um diálogo de uma página só, entre o Han e o Clove. Começa com o Han perguntando, né? E o Sol?
Daí o Clove responde, 0. Aí o Han, deveria estar se pondo, procure bem. Daí o Clove responde, dane-se o sol. Daí o Han, então já está escuro? Clove, não. Han, está o que então? O Clove diz, cinza. Aí, gritando, cinza. Han desce da escada, aproxima-se por detrás e sussurra no ouvido de Clove. Você disse cinza? A Clove responde, preto claro. O universo todo. Então, esse é o trecho. E eu peço para os alunos reproduzirem esse trecho. Então tem várias pegadinhas aqui, né? A primeira delas, né, o que é o preto no teatro ou no cinema? Se não a falta de luz, né? Se não tem luz, não tem imagem. O Tarantino, eu também uso como exemplo, né, da não luz. No cinema, aquela cena no final do Kill Bill, naquela hora da carnificina, em que uma turma ela apaga uma luz e acende como se fosse um ciclorama. É um bom exercício de pensar convenção de escuro, porque não é escuro. E aí, cinza, né? Então, para além do preto, cinza, preto claro. Como é que você faz cinza e preto claro na luz? Não faz. Então, convenção. E aí, você tem elementos de cena, você pode ter objetos, né? Claro que a situação, né, um cenário no sentido maior, né, não só concreto, né, uma situação distópica, né, de pós-guerra, enfim, bem típica beckettiana. Então, como é que a gente brinca com esse cinza ou preto claro? E é divertidíssimo ver os exercícios, né? Tive a chance de iluminar esse texto já, direção do Eric Lenati. E a gente chegou num cinza, num preto claro lá. Usando uns filtros ND com difusor, né? Ficou interessante. Mas é isso, essa magia, né? De contar história. Primeiro é a arte de contar histórias, né? E foi isso que me moveu em sair da cabine e entregar uma lanterna para acontecer alguma imagem, para além das que ele narrava. Eu pensei, puxa, e se não tiver a luz, como é que conta?